Boa noite, amigos da Tribuna Tricolor. Estamos começando mais um programa Tribuna Tricolor, um Tribuna especial, hein? Um grande convidado. E, primeiramente, antes de apresentar o nosso convidado e dar uma boa noite ao Texas, aqui nós, a Tribuna, eu, o Texas, o Rodrigo, o Rafa, queremos prestar nossa solidariedade para Portugal, para você, para sua família, que você acabou perdendo seu pai no dia de ontem. Então, irmão, de coração aqui, Deus te abençoe, abençoe sua família, que conforte o coração de vocês. E estamos aqui com você, o que você precisar. Beleza, irmão? Muita força nesse momento para você e para sua família. Lá de cima, ele tem orgulho de ter um filho como você, Portuga. Sem dúvida. Eu quero também fazer minhas as suas palavras. O Portuga é um cara fantástico, ele tem uma ligação muito bonita com o pai dele. Ele falava sempre do pai dele. É muito parecido com o que eu tenho com meu pai. Tudo que eu sou na vida, seu São Paulino, né? Então, e o Portuga é um cara maravilhoso. Então, essas coisas, todos nós aqui, a gente deve aos nossos pais, o São Paulinismo, né? E eu sei quanto ele é São Paulino, o pai dele contando das histórias, ele contou. Então, Portuga, eu estou aqui de Houston, sinta-se abraçado. Nós estamos sempre juntos, esperamos que esteja tudo bem com você e sua família. Orações para vocês todos e esperamos vê-lo em breve. Um grande abraço, Portuga. Tá bom, devolvendo para você. Portuga, primeiramente um abraço para o Rodrigo, para o Rafa, um abraço para o Nando, um abraço para o Edinho, um abraço para o Vitão Schmidt. Bom, pessoal, hoje temos a honra de ter aqui com a gente Felipe Moraes, autor desse grande livro, Mestre com Carinho, sobre o nosso amado, nosso querido mestre Tele Santana. Felipe, muito obrigado por ter aceito o convite para participar desse bate-papo. Um prazer estar aqui com você, é um prazer nosso. Fale um pouco de você, Felipe. Boa noite, obrigado pela presença. Obrigado, boa noite aí a todos. Foi muito legal o convite. Acho que falar do São Paulo, sempre que você é convidado, é uma honra, né? É até uma obrigação nossa. E aí também presto minha homenagem aí a quem perdeu o pai, né? Como o André falou, eu também tenho uma baita ligação com meu pai, que graças a Deus está vivo, inclusive hoje almoçamos juntos, mas também perdi meu avô, que foi quem fez eu e meu pai se tornaram São Paulinos, né? Sim, eu sou um publicitário, trabalho com marketing digital há 20 anos, sou um grande São Paulino. Meu avô, assim, é uma história engraçada, que meu avô veio de Minas, meu avô era palmeirense, ele veio de Minas, 15 dias em São Paulo, Minas, no interior de São Paulo, quase Minas, e aí 15, 20 dias de São Paulo, ele foi assistir São Paulo e Ipiranga. São Paulo perdeu de 2-1 e ele voltou para casa São Paulina. E por uma coincidência do destino, ele foi, quando ele casou com a minha avó, e morou a vida inteira no bairro do Ipiranga. Né? Então, assim, aí ele vem e torce, e fez a gente ser São Paulino, me levava no estádio, né? Levava meu pai quando pequeno, depois me levava. E assim, e aí um dia, putz, eu já tinha escrito um livro de planejamento, eu gostei dessa brincadeira de escrever o livro. Meu pai trabalhava na CPTM e na época o diretor o secretário de transportes era o Dr. João Paulo Jesus Lopes. Meu pai sempre falava que era engraçado essa reunião, porque ele chegava para fazer reunião do metrô, da CPTM, né, que meu pai trabalhava, e aí acabava a reunião, o Dr. João Paulo falou assim: Mauro, só um minutinho que eu preciso falar uma coisa com você. Se é todo mundo da sala, ele fechava a porta e falava: puta, e nosso time? E ficava 2 horas falando de futebol. E o que eu falei, pai, sei lá, tô a fim de escrever um livro de São Paulo, conversa. Aí ele foi, conversou, o Dr. João Paulo na hora pegou o telefone da Juliana Poggi, que era diretora de comunicação na época, deu o telefone e falou: ó, liga pra Juliana e fala pra Juliana atender o Felipe, fala que fui eu que mandei. E aí na hora meu pai mandou, eu liguei, a Juliana é um amor de pessoa, me atendeu super bem na hora. E aí eu mostrei um livro do São Paulo, era a história do São Paulo. Aí eu lembro que a Juliana falou assim: Felipe, é o seguinte, livros sobre o São Paulo tem 200. Agora tem um capítulo que acho que a gente ia gostar de ter um livro, que era exatamente isso, o Mestre com Carinho, São Paulo da Era Tele. Tá bom, vou ver. Voltei para casa, comecei a ver o que eu tinha pesquisado, o material, e eu vi que dava para escrever um livro do Tele tranquilo. Aí liguei para a Juliana no dia seguinte e falei: Ju, fechado, eu vou escrever o livro do Tele. Falou: é um livro oficial do São Paulo, já está acertado. E aí comecei a escrever, só que assim, né, publicitário, então assim, eu dou aula em faculdade, dou palestra, e livro é aquele negócio assim, você escreve no domingo de manhã, no sábado de madrugada,
naquela sexta-feira que você está um pouco mais tranquilo na agência. Fui escrevendo, até que em 2016 o livro estava pronto. Pra vocês terem uma ideia, esse livro tinha 850 páginas. Nossa! Que assim, vem a história de São Paulo, né? Não era só o Tele, veio a história de São Paulo com o Tele. Aí eu cortei e tal. Aí chegou em março de 2016, a gente foi lá, apresentou o projeto, aí a Ana Paula e a Cíntia, né, que a gente conversou um pouquinho antes, falaram assim, olha, eu já tinha entrevistado o Raí, o Zete, o Milton Neves, o João Paulo, o Zé Paulo de Andrade, da Rádio Bandeirantes, o Agostinho Teixeira, então eu já tinha entrevistado umas 5, 6 pessoas. E ela falou assim, olha, a gente gostou dessa ideia de entrevistar, vamos entrevistar mais. Aí me deu o telefone do seu Calef, me deu o telefone, acho que foi do seu Calef, que eles me deram o telefone, aí me deram o telefone do Pintado, então me deram alguns e eu fui marcando entrevistas. Falei, bom, já que é para exagerar, então vamos. E aí foi muito legal que eu liguei na Globo, na cara de pau. Falei, ó, eu preciso fazer uma entrevista com alguns atores. Me mandaram para uma área da Globo, conversei com a pessoa. Ela falou, quem que você quer? Eu falei, sei lá, o Tony Ramos, o Lima Duarte, Cássio Gabus Mendes, o Rodrigo Lombardi, eu tinha uma lista. Então tá bom, ela mandou um e-mail com o celular de todos. Eu liguei para todos na hora. Não, eu vou. Eu falei, assim, é um negócio gratuito e tal. Não, é pelo São Paulo. Que bacana, hein? Só não pôde o Rodrigo Lombardi porque ele estava gravando fora do país. Ele ia ficar 6 meses gravando um filme fora do país, então, infelizmente, com ele a gente não falou. Porque soube depois que é um cara espetacular, né? E com o Henrique Castelli, ele tinha acabado de brigar com o São Paulo, então me foi orientado, não converse com o Henrique Castelli. Eu tinha uma pessoa que é muito próxima dele, que era uma aluna minha na época da faculdade, mas ele, infelizmente, eu não pude. E aí foi indo. Aí eu fui conversando, fui pegando mais material. Aí chegou em julho, o livro estava pronto, aprovado. O Michael Serra, que é o historiador do São Paulo oficial, já estava com material. Eu tô saindo da agência, vindo para casa, trânsito, fui olhar no Facebook. Vai ter um evento naquele bar que o Caio Ribeiro abriu, que fechou depois, aqui no Itaim. Presença confirmada do Miller. Falei, putz, o Miller eu não falei. É importantíssimo. Nossa, é fundamental. Cheguei em casa, assim, parei o carro, subi, peguei um caderno, peguei a camisa do São Paulo e fui. Cheguei lá, foi um jogo que o São Paulo perdeu 2-1 do Atlético, que aquele centroavante, o Chaves, fez um baita de um golaço. No primeiro com uma virada. Cara, cheguei no bar lotado, eu fui assim, achei o Miller, eu assisti uma meia hora do jogo, na cadeira assim, a cabeça do Miller na minha barriga. Eu falei, daqui eu não vou sair. Ele vai ter que falar comigo. Acabou o jogo, ele levantou, eu falei, ele falou, me dá 10 minutos, me mostrou um negócio, aí ficamos conversando, puta, o cara é super gente boa. Aí no dia tava o Caio Ribeiro, o Juninho Paulista, eu acabei conversando. Saí do bar, era 2 horas da manhã, liguei, louco, né? Liguei no celular do cara da editora, falei, parem as máquinas, tô indo para casa e tô com entrevista aqui. Aí, cheguei aqui em casa, digitei as entrevistas, 5 horas da manhã, mandei pros caras para editorar, pra gente mandar pro revisor, que ele já tinha começado a revisar de novo para fazer. Então, assim, foi um projeto... Eu queria ter entrevistado mais gente, o próprio Casal Del Rey, o próprio Pimenta, mas não deu tempo, porque eu tive 2 meses para fazer 30 entrevistas e não era só isso, né? Tinha que, dar aula. Na época eu dava aula na FMU, era graduação, ou seja, todo dia eu dava aula. Então, assim, saía de casa às 8 da manhã, chegava na agência, saía da agência às 5 da tarde, 5h30 para chegar na FMU. Era uma baita de uma correria, né? Mas deu certo. Tá aí. E como deu? Só um grande São Paulino como você, um amor pelo São Paulo que você está falando para fazer tudo isso. E eu acho que o São Paulo é um clube... Vou puxar a sardinha para a nossa brasa. Eu não vejo nenhum clube que tem 2 coisas que o São Paulo tem. O carinho do torcedor. O São Paulino para tudo que está fazendo para falar do São Paulo. E o carinho de ex-jogadores para o São Paulo. Isso não tem nenhum clube, não tem nada igual que eu vejo. São Paulino para o que está fazendo para falar do São Paulo e os jogadores, ex-jogadores, a mesma coisa. Deu para ver na Legends Cup, né? Então, uma coisa que está no DNA do São Paulo, essa
parte, realmente foi, né? Ainda é um clube modelo nisso tudo. Né? A essência, isso está no DNA de São Paulo. Espero que a gente volte a isso, né? Fabão, passa a bola para você. Alguma... Só pegando o gancho que você falou, André, do São Paulo e no Pará, eu acho que eu tenho, assim, 3 passagens de quem eu entrevistei no livro que dá muito para ver isso, né? Cara, eu entrevistei o Tony Ramos, e o Tony Ramos, ele fez um baita de um esforço para conseguir falar comigo meia hora da agenda dele. Porque ele falou o seguinte, ele falou, cara, às vezes assim, eu não tenho como marcar, porque domingo à noite me ligam e falam, amanhã, 9 da manhã, você tem que estar no aeroporto para viajar para não sei para onde. Então ele fez questão de pegar das 8h30 às 9, ele falou, é o único horário que eu tenho. O Cássio Gabus Mendes, tô falando de cara global, que minha agenda é maluca. O Cássio estava começando a gravar uma novela. Ele falou, ó, sexta-feira à tarde eu tinha um compromisso, eu vou cancelar, a gente vai. Aí eu peguei o Cássio na casa dele, levamos pro Morumbi, foi uma baita festa, o cara é sensacional. O Lima Duarte também, ele falou, ó, eu fico em São Paulo só segunda-feira, me deu o telefone do secretário dele, né, na casa do cara. Então é o que você falou, quando você pega esses caras, né, só Tony Ramos e Lima Duarte, cara monstro da TV, que os caras param a agenda deles e falam, não, eu vou me dedicar, que seja 10 minutos, mas eu vou me dedicar, você vê. E o Tony Ramos, assim, fui falar com ele, aí depois acabou, ele falou, não, eu falei, ó, Tony, eu vou tirar uma foto, mas vai pro livro. Não, vamos, eu quero, e pegou e fez ele pegou a camiseta e falou, vamos fazer assim, aí ele olhava a foto e falou, não ficou legal, tira a outra, né, pro pessoal. Então, você vê isso, né, e esse carinho que o pessoal tem de todos os jogadores, tirando um que, né, que eu não vou falar, mas jogou na lateral direita, que não quis dar entrevista, o resto todos chegaram, e toda hora que eu falava, não, eu tô escrevendo um livro sobre o Tele Santana, não, vem aqui. Bom, Ronaldão, eu fui no clube, em Campinas, entrevista acabou, ele falou assim pra mim, cara, você já almoçou? Eu falei, não, né, cheguei aqui 10h30, meio-dia. Vamos almoçar lá em casa. Assim. Bacana, hein? Oh, que legal, assim, hein? Né, aí eu tinha compromisso e tal, óbvio, não fui, mas assim, esse é o nível. Então, só pegando esse gancho que você falou, isso é a verdade que eu tô falando que eu vivenciei. Isso é muito bacana. Isso é perfeito. Gratificante, né? Porque a gente vê a grandeza que é o São Paulo, né, Felipe? Texas, a grandeza que realmente é esse clube e a paixão que o torcedor de São Paulo... Eu não conheço, de verdade, eu não conheço outro clube que tenha um técnico como ídolo. Eu não conheço. Como o Tele, pra gente, São Paulino, ele é patrimônio, ele é mais do que um ídolo. Sim. É um cara que realmente transformou o São Paulo. E ele não era só técnico, ele era técnico, cidadão também, e ele tratava os jogadores como filhos. Sim. Se preocupava muito, né, Felipe? Até queria que você comentasse isso. Ele se preocupava muito, Felipe Texas, com a questão, principalmente dos jogadores que estavam começando, a questão financeira, a questão que eles iam fazer com o dinheiro, a questão de jogador, quando começa a ganhar fama, tá aquela mulherada e vir em cima. O Tele, ele tinha isso, né, Felipe? Ele tinha isso com os jogadores, né? Ele se preocupava muito, não é isso? Eu vou te falar o que o Pintado me falou. O Pintado falou o seguinte, o Tele era chato pra caramba, mas todo jogador que ouviu ele, tá bem. Os rebeldes que não ouviram, você vê. Macedo. Miller. O meu pai, quando o Miller voltou pro Brasil em 91, precisava fazer uma transação bancária. E o meu pai era diretor do Banespa. E o banco tinha uma sede na Itália, e o melhor amigo do meu pai era o diretor lá. Então, ele ligou pro meu pai, para o meu pai fazer a transação. Inclusive, outro dia a gente foi no Morumbi, meu pai encontrou o Pimenta e o casal Del Reis, lembraram na hora do meu pai, ficaram 2 horas conversando. Meu pai fala, aquele dia, ele colocou no bolso Miller $3 milhões. O Miller, até outro dia, estava morando de favor na casa do Pavão. Pois é. O Miller teve 26 carros na Itália. Tinha uma Ferrari, eu lembro, uma Ferrari Testarossa amarela. Tinha várias, ele tinha 26.
Tinha 3, 4 Ferraris na Itália. Mas por quê? Porque não ouviu o Pelé. O Ronaldão falou pra ele, falou, cara, hoje não preciso trabalhar. Por quê? Tem imóvel pra caramba, investiu dinheiro, ouviu o Pelé, o Pintado, Raí, todos esses caras que ouviram, o Zete, todos esses caras que ouviram, estão ótimos. É bem o que vocês falaram. E ele era paizão mesmo. Bom, meu, Raí, isso eu lembro de ler na Placar. O Raí uma vez foi pro treino, deixou a filha dele dentro do carro, porque o Raí esqueceu que a filha dele estava dentro do carro. O Raí era super esquecido. O Tele transformou o Raí no jogador que ele é. Foi, né? Porque, inclusive, o Raí... o São Paulo tem uma história de jogadores que demoram para dar certo. Uhum. Você vai pelo o Careca quando veio, ele teve uma contusão. Isso eu lembro bem da minha época de menino. E ele ficou um tempão sem jogar. E o Renato Pé Murcho, que a maior injustiça que tem, o apelido mais injusto que tu viu no futebol, é chamar o Renato, que era um craque. O Renato, para quem não viu, sabe o Kaká? O Renato era 10 vezes melhor que o Kaká. Não tô brincando. Vocês não me deixam mentir. E o Renato foi artilheiro do campeonato quando o Careca tava... Aí o Careca voltou e conseguiu jogar. Antes dele, o Dario Pereira era meia esquerda. E Rubens Minelli, que eu também tive o prazer e a honra de conhecer. Uma das pessoas mais bacanas que eu conheci na vida, e nem no futebol, então nem se fale. Então você vê como os treinadores ajudam, né? E aí foi o Raí. O Raí veio do Botafogo, Ponte Preta, para o São Paulo. Ele não fez o Raí veio em 88 para o São Paulo. Ele veio do Botafogo e depois em 89 ele é emprestado 6 meses para Ponte Preta. Sim, aí o São Paulo comprou do Botafogo. E aí ele veio, começou 88 não foi bem, 89 estava naquele time que foi campeão paulista ali, e aí veio o Tele, aí, né? Estourou. É verdade. Ele fala isso. São Paulo tem disso mesmo. É o que eu falei. Hoje eu estava falando com meu pai. Falei, pô, vamos rezar pro Pablo ser um cara desse, né? Porque a gente tá precisando de cara para fazer gol. Mas a gente tem E o Careca também teve uma baita complicação, né? Porque o Careca veio para substituir Serginho Chulapa, né? Que é o maior artilheiro até hoje e tal. Então ele vem numa situação bem complicada. É igual assim, querendo ou não, quando o Denis assumiu o gol, pô, tá pressão em cima do cara. Substituiu o Rogério Ceni. Que também foi uma puta pressão, porque teve que substituir só o Zete, né? É verdade. Então, assim, tem dessas histórias. O Tele, ele ajudava. Então, por exemplo, essa história que todo mundo sabe, do Cafu ficar cruzando 512 bolas, e ele sabia fazer. Então, o Tele não era assim, Cafu cruza. O Tele, ele tinha um jeito de bater na bola único. E ele tinha uma habilidade muito grande disso. Então, assim, isso o Miller, o Pintado contando, que não era Cafu treina, era assim, dá a bola pra mim, pá, era o Raí, era o Palim, era o Miller na cabeça, Cafu é assim, vai, errado. Era assim, e ele queria o perfeccionismo. O Raí fala assim, pô, a gente batia 20 faltas, fazia 19 gols, uma na trave. Se eu vi uma semana que aquela bola tinha batido na trave. Pra você ver, né? E o Tele, eu lembro, o pessoal tirava sarro dele. Você tá reclamando, tá falando, manda fazer. Vai lá, não tinha lata de lixo lá que o pessoal fazia um desafio com ele? Você tá falando, quero ver. Ele ia lá e. Não é? Não, no gol também ele falava, o pessoal, tem que chutar aqui. Então vai você. Ele ia lá e batia. Ele tirava, né? Porque antigamente, hoje não faz mais. Antigamente você colocava a camiseta e o colete na trave e tirava, né? Só um parênteses, assim, eu treinei, quando eu tinha uns 10 anos, eu treinei na escolinha do Rivelino, eu era goleiro. E durante um ano, o Rivelino apostou comigo uma Coca-Cola todo treino. Falava, se eu bater e não tirar, você ganha uma Coca-Cola. Eu ganhei uma. Isso porque a camiseta não caiu, ela virou. Cara, e ele falava assim, escolhe. Falava, Riva, dali. Ele punha a bola onde eu mandava, daqui. Punha a camiseta no ângulo, ele pá, tirava a camiseta. O Tele era igual. Mas assim, quanto que esses caras treinavam? Que hoje não treinam. O Rogério Ceni bateu 15 mil faltas para fazer o primeiro gol. Hoje os caras não treinam, né? Isso o Tele... O Felipe, hoje em dia não existe mais treinamento de fundamento. Eu lembro uma história que meu pai me contou, que ele teve aquela passagem do São Paulo em 73,
Uhum. E ele mandava, desde aquela época, treinar fundamento. E o Toninho Guerreiro, que tinha sido, eu não sei se você ouviu falar desse, que tinha sido pentacampeão paulista, 3 pelo Santos, 2 pelo São Paulo, ele chegou pro Toninho Guerreiro, bom, vamos lá, todo mundo vai treinar fundamento. Ele falou, não vou treinar, eu sou pentacampeão paulista, e saiu. Isso, 73, antes de eu nascer ainda. Mas, hoje em dia, imagina, né, isso foi lá atrás, aí, inclusive, depois ele rescindiu o contrato com o São Paulo. Mas, hoje em dia, o treinador não treina mais fundamento. O jogador não aceita mais. Eu acho que um dos grandes motivos da decadência do futebol brasileiro é a arrogância do atleta, de treinadores, da própria mídia, de achar que é o melhor futebol do mundo. Já não é mais. Então, se não treina fundamento, você vê os erros de passe do São Paulo hoje, né? O que você acha que, por exemplo, vamos transportar aqui, né? Hoje em dia o São Paulo é uma bagunça. O São Paulo tem não sei o que aconteceu, a gente estava falando antes de gravar, São Paulo formava homens. Hoje o São Paulo traz gente com um monte de problema extracampo, parece que é pré-requisito. Olha, o Jean, Arboleda, o Elinho, putz, aí tem vários, o Raniel, o Carneiro, enfim, e por aí vai. Lateral direito, que foi pro São Bento. O Regis. Fora outros que a gente sabe dos bastidores, que não vou falar, obviamente não vou falar, mas tem vários outros aí que um dia pipocam. Mas o que aconteceu, Felipe? Eu lembro do Tele, do Manual do Atleta que ele escreveu. Não existe mais no São Paulo, né? Eu acho que... a gente estava conversando antes do programa. Eu acho que técnico que é amigo dos jogadores é um problema. Porque você perde a hierarquia. Queria que você falasse um pouco disso, dessa maneira do Tele trabalhar e como que nós chegamos... O que você acha que o Tele faria hoje? Enfim, vamos falar um pouquinho disso, que essa parte no Tele era fundamental, o paizão, porque antes de ser jogador de futebol, você é o homem, e ele Tele prezava muito isso. São Paulo, historicamente, né? E isso ele pegou e era uma coisa para ele crucial, não era? Era. Não, você sabe que muita gente me pergunta assim, putz, qual que é a sua opinião? O que o Tele faria hoje, né? Cara, hoje ia ser muito complicado pro Tele ser técnico, não estamos nem falando da idade, mas porque você tem rede social, você tem esses jogadores mimados. Eu acho que eu particularmente nunca gostei do Robinho, e eu acho que o Robinho é o precursor de tudo isso. Concordo. Né? Foi ele que fez essa mudança aí de chora que dá. Os jogadores, eles tinham um respeito pelo Tele, e é o que você falou, o Tele sempre deixou claro que o Tele ele não era amigo dos jogadores. E tem pouca gente que sabe que o Tele era um baita contador de piada. Então, às vezes, no final do treino, se ele estava empolgado, ele sentava lá para contar história, contar piada, e todo mundo dá risada. Acabou, foi cada um para um canto. Porque ele tinha uma disciplina, que nem o ano passado eu fui fazer um evento em Taubaté e chamaram o Vitor, lateral direito, né, o ex-lateral, e o Elivelton. E aí eles me contaram uma história que acho que cabe aqui para vocês entenderem o que era o respeito, né? O Vitor, ele queria... Quem que era? Acho que era o Vitor, ele queria ir embora. Não, como é que era? O São Paulo ia ter um jogo no domingo e o Vitor e o Elivelton não iam jogar. O Vitor estava machucado e o Elivelton tinha tomado o terceiro amarelo. E o Tele fez eles treinarem no sábado. E aí eles queriam sair mais cedo. Aí o Vitor falou assim, vamos falar com ele e tal. Chamaram o Moraci. O Moraci falou, não fala, que não vai dar. Bom, resolveram ir. Foram lá, bateram na porta. A hora que o Tele abriu a porta, o Elivelton saiu correndo e deixou o Vitor. Aí o Vitor contando, que ele tremendo, falou, não, seu Tele, sabe o que é? É que amanhã, deixa eu ir mais cedo, eu não vou jogar, então eu vou aproveitar, estou construindo a casa da minha mãe e tal. O Tele falou assim, não. Fechou a porta, passou no telefone, ligou pro Moraci e falou, eu quero o Vitor treinando amanhã, 8 da manhã. E o Vitor falou, não era sacanagem, era isso mesmo, eu não ia jogar, eu tava machucado. Mas faz hoje isso, segunda-feira o cara tá na rua. É verdade. Eu não acho o Fernando Diniz técnico pro São Paulo nem pra base. Nada. Porque o
A concentração que era às 11 horas agora, que era às 9 horas, agora é às 11. Porque o Daniel Alves joga onde ele quer. Não tem respeito. Não tem. Não... Eles querem, na verdade, uma marionete. Tanto os jogadores quanto a diretoria. Que é um cara, que era o Jardine, um cara que não tem nada a perder. É um cara fracassado na carreira. Então a diretoria manda, a diretoria fala, põe esse, e os jogadores, né, treinam, né, mais em 2 períodos, você falou da concentração, aquela moleza. E sobrou para o Pato e para o Hernanes, que foram os 2 perseguidos pelo cara, o Pato realmente descompromissado e tudo mais, mas os caras foram preteridos sobre o jogador. O Hernanes é o maior ídolo atual do São Paulo, dos últimos 5, 6 anos. Mas o Hernanes, eu não sei se é verdade, tá? Mas até nos grupos de WhatsApp rolou que ele tá em depressão. Eu vi falar também. E por quê? Ele se separou no começo do ano, ele tem os 3 filhos dele estão na Itália, né? Não sei se vocês são pai, eu sou pai, eu sei como é. Eu sou pai separado, então, assim, minha filha fica comigo a cada 15 dias, já é né? Ela tem dor de cabeça, eu já quero sair daqui correndo para casa da mãe dela. Então ele não conseguiu voltar por isso. E eu tenho pessoas com depressão muito próximas a mim e eu sei que é uma doença muito complicada. O Pato a gente não sabe. Agora, tá nas férias aí. Pato, Hernanes e Pablo estão treinando todo dia. Luan. Daniel Luan também. Luan também. Daniel Alves não tá. Né? O Antony não tá. Hoje postou foto lá o Igor Gomes e o Antony lá na cidade do Igor Gomes. Então, assim, tem que ver isso. Eu acho que o Pato... Felipe, ele... desculpa te interromper. Você tem outro espancando a mulher, aí você tem outro vestindo a camisa do rival, aí você tem outro arrumando confusão no bar. Se fosse no Tele hoje, esses caras não pisavam no CT, né? Lembro de uma... Não teve uma confusão no Tereza Herrera ou no Ramon de Carranza, com acho que era o Gilberto goleiro e o Lula zagueiro. Não teve um negócio assim? No lateral esquerdo. Que ele mandou os caras voltarem, não foi? Os caras voltaram, os caras não jogaram mais no São Paulo. E os caras simplesmente chegaram 2 horas atrasados. Ele tinha mandado voltar às 10, os caras chegaram meia-noite. Exatamente. O Tele cortou o Renato Gaúcho em 86 da Copa. O Renato Gaúcho jogava pra caramba. Ele cortou, por quê? Quer ir pra balada? Mas tá certo. Tanto que hoje, o Renato, eu já vi entrevista do Renato, o Renato falando assim, eu não culpo o Tele fez certo. É que na época ele era jogador, boleirão, falava pra caramba, fala até hoje, né? Que aliás eu queria muito ele no São Paulo, que eu acho que ele botaria ordem. Ele é um dos poucos caras que conseguiria colocar ordem no futebol como o Tele conseguia. Ele não tem o talento do Tele, não estou nem comparando, de longe comparando, mas eu acho que o Renato... Porque tem uma coisa que eu ouvi lá no CT do São Paulo, o jogador ele respeita quem tem história. Então, o Tele, quando ele chega no São Paulo, ele tem 2 Copas do Mundo nas costas. Ele tem nas costas a melhor seleção de todos os tempos até hoje. Até hoje. O primeiro campeonato brasileiro, tinha título no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais, se eu não me engano, faltava São... Não foi? Ele tinha... É o maior time da história das Copas do Mundo. Ponto. Não quero saber quem ganhou 70. Não tem. E tem uma outra coisa, né? Eu entendi que assim, porque rede social a gente põe as coisas, ninguém entende. Eu entendi uma comparação que o Ben já fez, que eu acho que ele tem razão. Que ele compara assim. O que o Tele é pro São Paulo, o Tite é pro Corinthians. E eu acho que ele tem razão. Ele não está comparando o Tele e o Tite. E aí começou a surgir as comparações. E aí eu não tinha reparado, depois eu fui ver. Se vocês forem ver, o Tele, ele nunca treinou time pequeno. Ele treina no Rio, Fluminense, Botafogo e Flamengo. Ele treinou o Grêmio, ele treinou São Paulo, ele treinou Palmeiras. Ele nunca treinou time pequeno. Ele ficou de 83 a 85 na Arábia e depois ele volta a trabalhar no Brasil. Então, ou é seleção brasileira ou é só time grande. Então, ele começa no Fluminense e ele ganha. Ele vira técnico. Ele vira técnico, começa no sub-20 do Fluminense, ganha o campeonato, sobe pro principal. No primeiro ano ele ganhou o campeonato. Depois ele vai pro Galo, ele vai pro São Paulo, ele vai pro Grêmio, ele vai pro Palmeiras. Então, assim, ele nunca treinou time pequeno. Aí você pega o Tite,
Pô, o Tite treinou time pequeno, o Mano, todos esses caras, o próprio Muricy, né? O Muricy treinou Náutico, treinou São Caetano e foi campeão, né, com o São Caetano. Então, assim, o Tele, ele tem isso também. Então, os caras respeitavam ele. E o Renato Gaúcho, ele tem uma história no futebol. O cara é campeão brasileiro, o cara é campeão do mundo, o cara é campeão da Libertadores. Então, acho que, assim, em termos de respeito, ele consegue trazer. E o Tele tinha muito... Porque o Tele, ele não é o Tele nunca foi um grande estrategista. O Tele, ele sabia tirar o melhor dos jogadores. Mas, assim, vamos entrar no 4-4-2, você joga aqui, você joga ali, e acabou. Não era um Luxemburgo, o Luxemburgo troca duas peças, o cara muda o esquema do jogo durante o jogo, trocando 2 jogadores. E se eu não me engano, Felipe, você fala até no livro, o São Paulo foi o primeiro time, o Tele, que jogou com falso 9. Né? O São Paulo não tinha centroavante. O Palinha era o 9, mas... O centroavante era o Palinha. Acho que em 93, o ataque do São Paulo é Miller e Cafu. Esse é o ataque. Né? O Leonardo Cerezo ali, né? O Dinho ali no meio, o Palinha também, né? Mas jogava mais num 4-4-2. O Miller e Cafu na frente, né? Que o Vitor joga na lateral direita. Então, assim, você vê isso. Já era uma revolução do Tele, que na Copa de 86 não jogava com ponta, né? Que o pessoal tirava sarro dele. Aliás, você falou assim, a maior injustiça foi o Renato Pé Murcho, acho que a maior injustiça foi o Tele Pé Frio. Que é o apelido. Isso foi um grande problema quando trouxeram, que tem que se dar crédito ao Carlos Caboclo, quero que você fale um pouquinho disso, e a mantê-lo depois do São Paulo ter perdido aquela final lá, que naquela metida de mão. Como é que foi isso? Teve gente pressionando, né? Que infelizmente o São Paulo, se os conselheiros do São Paulo não se preocupassem em fazer tanta fofoca e sim se concentrassem em ajudar o clube estaria bem maior. Como era no passado, dos cardeais. Hoje em dia virou o Zé da Piscina, o cara que é santista, enfim. É o que eu falo, assim, eu até brinco, né? A gente estava conversando aqui um pouco antes, e eu não escondo, eu tenho o maior orgulho de falar que o livro, a melhor coisa do livro foi conhecer o seu Homero e me tornar amigo dele. Eu falo pro seu Homero, se o senhor assumir como presidente de São Paulo, daqui 3 anos a gente está dando goleada no Real Madrid de novo, né? A história do Tele vindo para o São Paulo é o seguinte, sim, total influência do Carlos Caboclo. O seu Caboclo, ele se torna amigo do Tele em 73, na primeira passagem. E aí, quando o São Paulo tá lá com o Pablo Forlan, né, não tá dando certo e tal, e uma conversa nos bastidores, o Carlos Caboclo perguntou pro Lima Duarte quem que ele achava. O Lima Duarte falou, pô, o Tele. Ele acabou de ser mandado embora do Palmeiras. E o Tele não queria mais treinar. O Tele estava muito chateado com o futebol. O apelido de pé frio, né? Ele não tinha. Ele ganha o título no Flamengo, beleza. Aí ele perde o Palmeiras, ele é pé frio. E ele não queria. E aí o seu Caboclo ficou 3 meses tentando convencer ele. E aí o Tele não gostava de andar de avião. Aí o seu Caboclo falava, não, eu vou pegar um avião, eu vou ir pro Rio, né? Eram muito amigos, inclusive o seu Caboclo, teve uma época que o seu Caboclo era empresário do Tele, porque o Tele dava palestra, o seu Caboclo que vendia as palestras do Tele. E foi, aí um dia o seu Caboclo que estava no telefone com ele, não vou, aí a dona Ivoneide, que é a esposa do Tele, pega o telefone na extensão e fala assim, Caboclo, ele quer ir, convence que ele vai, beleza. Aí não tem que falar, a mulher mandou, né? A gente sabe, né? Aqui eu tenho 2 para mandar em minha mulher e a filha. E aí o seu Caboclo chegou pro Pimenta, e o São Paulo tava quebrado. O seu Calef falando que ele dava o dinheiro dele para comprar papel higiênico pro banheiro. Que o Juvenal quebrou o São Paulo. O Juvenal fez 2 vezes. 2 vezes quebrou o São Paulo. 2 vezes. Ele fez um monte de coisa. Ele já Só que ele estava desempregado e tal, e aí o Pimenta falou assim, bom, eu tenho tanto para oferecer de salário, não sei, mais ou menos assim, vai, pelo que o seu Calef falou hoje, seria 30 mil. E aí o Pimenta falou, não, o Tele não vem por 30 mil. O Cabo falou, vem, já conversei com ele. Aí marcaram um almoço no Porcão, ali perto, que tinha, né, perto do CT. Aí marcaram almoço, o Pimenta lá, né, o seu Caboclo lá e tal, beleza, só que o Tele falou, só que eu vou a cada 6 meses. Vou fazer contrato de 6 meses.
Se der certo, a gente renova. Se não der, ok. Como o Tele chega em outubro e pega o São Paulo em 14º no campeonato, e em 2 meses ele coloca o São Paulo na final do campeonato, a torcida não pega tanto no pé, porque, pô, o cara, de 14º você tá na final. E perdeu lá o jogo pro Corinthians, não, acho que foi com o Vasco, né? A gente perde pro Vasco. Que o Tele chega em 89. Era o Carlos Alberto Silva em 89, né? Que o gol do Sorato, aquele maldito gol do Sorato. Não, é verdade. São Paulo perde pro Corinthians em 90, é verdade. Ele chega em outubro de 90, verdade. E aí ele perde, perder pro Corinthians não é nenhum absurdo, até porque 2 jogos super difíceis, né? O primeiro São Paulo perde de 1-0 no Morumbi, depois no outro jogo o São Paulo tava jogando até melhor. E aí eu lembro do Zete contando, cara, aquela bola tava na minha mão, e desviou no pé do Ivan, se eu não me engano. E aí o São Paulo perde de 1-0 de novo, aquele gol do Tupanzinho, e ok. E aí vem 91, e o São Paulo consegue ganhar o Campeonato Brasileiro logo na sequência e tal, e depois, Paulista. né, dá tudo mais. Paulista, Brasileiro, e aí vai dando a sequência de títulos. Mas quando ele vem, ele tem uma resistência, porque os conselheiros falam, o Tele é pé frio, não vai dar certo. A torcida vai pegar no pé no começo. E a torcida efetivamente começa a pegar no pé dele no começo, porque ele perde 5 jogos seguidos, né? Antes dele fazer. Criciúma. Não foi com o Criciúma, daquele Jairo Lenzi, aquele time chato que nós perdemos na Copa do Brasil. Libertadores, primeira fase. 3-0 lá, se eu não me engano. Esse Jairo Lenzi fez chover. Queriam até contratar. Então, aí foi assim, isso foi em 90, o São Paulo perde 4 jogos, ele perde 4 jogos logo na estreia, e aí engrena o São Paulo para o final. Em 92 aconteceu isso. Só que o que acontece? A Libertadores antes do São Paulo, né, a gente sabe, não era nada. É verdade. O São Paulo pagava, não era? O São Paulo pagava do bolso para fazer antidoping. Não era, nem time brasileiro tinha essa adoração pela Libertadores como tem hoje e tal. Tanto é verdade que você vê, o São Paulo em 87, com aquele timaço dos menus, disputou a Libertadores e, você pegar aquele time e falar, esses caras não ganharem, né? E aí o São Paulo, só que esse jogo foi importante, porque o Tele não gostava de perder nem para o ímpar. E o Tele volta de Criciúma puto da vida. Puto. Não, São Paulo não vai perder. Aí ele faz um acordo com o Pimenta e fala, nós vamos ganhar a Libertadores. E o Pimenta fala, beleza, vamos ganhar. E aí volta, aí o São Paulo tem a primeira fase, o segundo jogo no Morumbi, o São Paulo enfia 4 no Criciúma. E aí deslancha e é campeão em 92. Mas assim, o começo foi um pouco difícil porque tinha muita pressão contra o Tele interna. De gente que não queria, porque era pé frio e tal. Aí ele começou a ganhar 91, ganhou o Brasileiro, ganhou o Paulista, 92, né, faz tudo aquilo. E aí, mesmo assim, ele tem ainda um pouco de rejeição, mas muito pouco, né? Porque você não tem como você falar pro cara, não tira o técnico que é bicampeão mundial. Né? Os caras, deu show no Barcelona, deu show no Milan, não estamos falando de qualquer cara. E ele sofre um pouco, mas assim, é futebol, igual antes da gente começar, eu tava contando. 94, comecinho do Muricy no São Paulo, São Paulo perde 2-0 do Corinthians no Morumbi, a torcida xingando o Tele de burro. O cara com 2 Libertadores, 2 Mundiais, brasileiro, 2 Campeonatos Paulistas nas costas em 2 anos. Né? Então, assim, agora hoje eu vejo muito assim, o legado que o Tele deixou pro São Paulo, pro futebol brasileiro, não existe mais. É verdade. Como diz o Milton Neves, essa tecnaiada aí gaúcha, é um jogo de resultado. Eu acho que você falou do Robinho como jogador, eu falo que como treinador, quem sepultou o futebol brasileiro foi o Carlos Alberto Parreira. Primeiro foi o Lazzaroni, mas ele foi um fiasco, e o Carlos Alberto Parreira, que podia ter feito aquela Copa do Mundo só, metade do São Paulo, metade da Parmalat, mas tinha Zinho, Ceradeira, né? O Zete, reserva do Frangarel, enfim, tem umas coisas assim. Mas, para mim, o começo do fim do futebol brasileiro foi com o Carlos Alberto Parreira. Eu acho que, inclusive, Felipe, não teve um rolo da saída do Tele, que ele ficou doente, aí não foi que eles trouxeram o Parreira antes de rescindir o Tele, foi aí que ele ficou chateado, inclusive moveu uma ação trabalhista, foi aí que razedou, né?
Na verdade, assim, a ação trabalhista eu não fui a fundo. O que acontece comecinho de 95, o Dr. Sanches já identificava que o Tele estava doente. Eles fizeram uma ressonância magnética na cabeça do Tele e apareceu 11 pontos que mostravam que o Tele não estava bem. E tem uma história que é triste, mas é bom de se contar, que a gente lembra bem quando o São Paulo troca 5 jogadores por 2 do Cruzeiro. Que é quando veio o Serginho. Foi. Que o São Paulo se deu bem, que para mim o Serginho foi o maior lateral que eu vi jogar. Concordo. Né? Tô falando de 86 para cá. Né? E foi uma história assim, triste, porque o Tele foi na reunião, participou e aprovou, e no dia seguinte ele começa o treino e ele chama o Moraci e fala assim: cadê o Gilmar e o Palinha? Beleza? No Cruzeiro. Como que eles estão no Cruzeiro? O Tele começa a esquecer as coisas. O Tele, num jogo, ele substitui, acho que é o Cafu, não sei, e o Cafu sai do jogo e vai pro banco, e dá 10 minutos, o Tele olha pro banco e fala assim: o que você tá fazendo aqui? E aí o Rogério Ceni chama o Tele no canto e fala: Tele, você substituiu. Não, você acha que eu sou louco? Tele, se você não substituir, ninguém pode sair. Então ele começa a dar. E aí começa a entrar um movimento coordenado pelo seu Calef de tirar o Tele do São Paulo, não por incompetência, mas para preservar o amigo. Então o seu Calef coloca o cargo dele à disposição e fala assim: se não tirar o Tele, eu não continuo no São Paulo. Porque ele estava querendo preservar o amigo Tele Santana. E o Tele, ele realmente não tinha mais condições. Né? Ele treina no São Paulo num jogo contra o União São João, não sei, não lembro qual foi o jogo, em 96, ele sai, e aí ele é colocado no Palmeiras, né, 2 dias depois, ele faz a apresentação no Palmeiras, ele fica um dia treinando e ele vai embora, porque ele não tinha mais condição. Então o São Paulo não trocou ele pelo Parreira por isso. A vinda do Parreira foi, o plano era o Tele se aposentar em 98. Ele se aposentaria no São Paulo. Por quê? 94 e 98 ele treinaria o Muricy Ramalho para ser o substituto dele, porque ele escolheu o Muricy. Ah, foi ele que escolheu o Muricy? E teve o Oscar antes, teve o Márcio Araújo, não foi? Ele escolheu. Ele escolhe o Muricy para ser o substituto dele. E só que a doença antecipa. Então, o que o São Paulo faz? Eu acho que até fez certo. Coloca o Muricy se queima, né? Mas precisava de um cara com banca. E o Parreira, querendo ou não, tinha sido campeão do mundo há 2 anos atrás. Eu fiquei na bronca. Eu confesso que eu gritei no primeiro jogo do São Paulo, fora Parreira. Eu tenho asco por esse cara, asco. Você tem um técnico que representa o futebol que eu gosto, você põe a antítese do futebol para substituí-lo. Tudo bem que teve o Muricy como um ponto. Falei, mas o que está acontecendo com o São Paulo? Né? Esse foi um momento para mim trágico, quando eu vi o Parreira assinando o contrato. Também não gostava, porque assim, igual você falou, já, né, 94 a gente já entendia futebol, e eu lembro que eu fazia futebol numa escolinha, a gente discutia muito, e se você for parar para ver a seleção de 94, era uma baita de uma seleção, né? Você tinha lá Tafarel, Zete, Ricardo Rocha, né? Quem que mais estava na Ricardo Rocha, Ricardo Gol, Márcio Santos. Não, o Romário para mim foi o maior jogador que eu vi jogar, então eu dispenso comentários com relação a ele. Aí eu discordo. Aí eu coloco o Antônio de Oliveira Filho na frente. Então. Eu coloco o Careca. O Careca eu vi um pouco, né? Porque em 86, 87, sei lá, eu costumo brincar assim, até 88 eu torcia pro time do meu pai, depois eu virei São Paulino, né? É bem assim, então eu vi. Aquela seleção, pô, você tinha Cafu, você tinha Leonardo na lateral esquerda, era uma baita seleção, podia ter ganho aquela Copa do Mundo muito mais fácil, jogando muito melhor, né? Você tinha um Miller, você tinha, pô, imagina um ataque com Miller, Bebeto e Romário, Raí no meio armando, né? Leonardo na lateral esquerda e o Cafu o próprio Jorginho, eu gostava muito do Jorginho. Então, assim, tinha muita coisa para ganhar, mas é o que você falou, o Parreira era o retranqueiro. E ele vem. Agora,
provavelmente, que também tem outra coisa, né? A gente sabe que tem muita gente pilantra que tenta se aproveitar. Eu, depois posso até ver, conversar lá dentro, a gente faz o programa para explicar isso. Eu acho que o Tele, aí é opinião minha, processou São Paulo de forma trabalhista é porque veio alguém falar na orelha dele, porque ele não tinha nem condição. Foi, eu ouvi falar isso, eu ouvi falar isso, que foi até pessoas da família dele que foram para falar, que foram na cabeça dele. Fabão, você quer fazer alguma... Você tá quieto, Fabão? Opa, tô ouvindo aí o Felipe contar essas histórias sobre o Tele, a gente fica extremamente concentrado, empolgado, e realmente são histórias muito legais sobre o Tele, né? Tanto que eu justamente queria até entrar, Felipe, para te fazer uma pergunta: qual que era a relação do Tele com o Pimenta? Ele foi o técnico do primeiro da Libertadores, do primeiro Mundial, que o presidente era o Pimenta, né? Como que era a relação dos dois? Era uma relação muito profissional, eles não tinham amizade. Para falar a verdade, o Tele ele tinha amizade dentro do Morumbi com Carlos Caboclo, Calef e João Francisco. Ponto. E o Márcio Aranha? O seu Mero tinha ido visitar ele lá na Arábia e tal, né? O Tele não era um cara de muitos amigos. O próprio Muricy ele não tinha como amigo, apesar de ser um cara confidente, que ele sempre conversava. O Muricy dava muita carona para ele e tal. Mas com o Pimenta era uma relação extremamente profissional. Eles não tinham uma... não era tipo o Leco e o Muricy que se odeiam, mas era uma relação assim... distante, né? Você tá aqui, tá fazendo um bom trabalho, beleza, tá me ajudando como presidente, vamos tocar. Mas sempre foi assim, o Pimenta não era contra a vinda do Tele. O Pimenta, ele só foi contra a vinda do Tele porque ele achava que o Tele não ia topar o salário que o São Paulo podia pagar. Porque o Tele já era um cara muito, né, acima da média, com títulos e tudo mais. Quando o seu Caboclo falou que tinha convencido ele aquele valor, ele veio numa boa. Inclusive a reunião marcada, o seu Pimenta foi na reunião, fez questão, o seu Pimenta defendeu o Tele dentro do Morumbi, mas era legal. Até porque o Tele, com o sucesso que o Tele teve na era Pimenta, alavancou o nome do Pimenta também no São Paulo, né? O Pimenta ficou considerado como um dos melhores presidentes que o São Paulo teve, né? Tanto que eu acho, Felipe, Texas, eu vejo dessa seguinte forma: eu acho que o Tele ele é pouco homenageado no São Paulo. Muito pouco. Ele é pouco homenageado, sabe? Pela história que o Tele teve no São Paulo. Porque o que eu volto a dizer, o Tele, ele não é simplesmente um técnico, ele é uma personalidade no São Paulo. Um ícone, um patrimônio, um ícone do São Paulo. Como é que pode o São Paulo não fazer quase nada de homenagem ao Tele? Eu acho isso, né, Felipe? O que você acha? Não, você está coberto de razão. Assim, para escrever o livro, eu demorei muito para achar uma editora, porque outros livros do São Paulo foram editados e não teve o sucesso, acabando dando prejuízo para a editora. A forma de eu convencer a editora a vamos fazer foi muito simples. Eu estive na despedida do Rogério Ceni, e a hora que a torcida começou a gritar olê, 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 Tele, eu filmei 6 minutos. E aí, quando eu fui fechar com a editora, eu falei assim: eu só queria que vocês olhassem o que é o Tele hoje no São Paulo. 6 minutos de olê, 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 Tele na despedida do Rogério. 2000, então, assim, 20 anos depois que ele parou? É isso, né? Mas o Tele parou em 96, a despedida do Rogério foi em 2015. Quer dizer, quase 20 anos, quase 20 anos. Impressionante. E, Felipe, o Muricy, ele tinha uma, como você falou, eles não eram amigos, mas ele tinha uma proximidade profissional com o Tele, né? Você consideraria, por exemplo, o que você acha do Muricy como técnico? Assim, posso dizer que ele, não vou comparar nunca o Muricy com o Tele, mas pode dizer que o Muricy ele pegou muito do que o Tele passou para ele, e ele conseguiu passar na carreira, né? Sim. Eu acho que assim,
Tem uma frase do Pepe que eu acho sensacional. Quando perguntaram pro Pepe qual é o maior jogador da história do Santos, o Pepe falou que era ele. E aí o jornalista falou assim, como assim o Pelé? Ele falou, o Pelé não é daqui. Não vamos discutir o Pelé. Né? Então, pegando essa frase do Pepe, vamos tirar o Tele, o Muricy foi o maior técnico do São Paulo. Verdade. Não só pelo tricampeonato, mas por tudo que ele também fez no São Paulo. Né? E ele pegou, então assim, esse jeito de dar bronca no jogador. É que o Tele era um pouco mais paizão, o Muricy não é tanto. Então, o Muricy fala, não tem esse negócio de pré-eleição, de amizade, tem que jogar, né? Ele fala uma coisa que é legal, pô, os caras ganham dia, gramado bom, comida boa, né? Tem que motivar os caras para jogar ainda. Felipe, só uma coisa engraçada, isso foi até que o Muricy nunca se bicou com o Cuca, porque o Cuca ficava ligando pro Juvenal, enquanto o Muricy tava lá. E ele contou, até vendo ele falando disso, teve um técnico aí que foi o Cuca no Botafogo, quando o São Paulo ganhou em 2006, o primeiro, eles eram líderes, no Maracanã a gente foi lá ganhando deles, é um cara aí que botou o zelador, botou o porteiro, botou vídeo de todo mundo, os caras começaram a chorar, não teve essa história do Muricy? O Muricy é aquilo, o que a gente vê na televisão, ele é aquilo, ele é autêntico, ele fala mesmo. O Milton Neves falou pra mim uma coisa que eu, quer dizer, não concordo porque eu não conheço os bastidores. O Milton Neves falou assim, o Muricy talvez seja o único técnico honesto que tem nesse país, né, porque, cara, é só ver o que ele fez com a CBF, cara, o cara mandou o Ricardo Teixeira pro inferno, pra ser técnico da seleção brasileira. É verdade, merece uma estátua por causa disso, é verdade. Hoje. E ele fala, em todas as entrevistas, ele fala o que aconteceu, né. Então, assim, o Muricy, ele tem muito do jeito do Tele, e ele mesmo fala, né, que nem eu falei um pouco antes da gente começar a gravar o programa, que só de todo mundo que eu entrevistei, vamos pegar os 10 jogadores, porque celebridade nesse caso não conta, mas até hoje, se você pegar qualquer entrevista do Muricy, é seu Tele. Né? O Tele morreu em 2006, estamos quase 2020, né, finalzinho de 2019, até hoje é seu Tele. Então ele tem muito do jeito, do treinamento, do fundamento, das broncas, o mesmo dessa coletiva. Perfeccionismo, né? Perfeccionismo. Tal. E também o Muricy, ele é um cara que ele veste a camisa. Lógico, ele é São Paulino, ele nasceu no São Paulo, e ele obviamente tem um amor maior, mas o Muricy, em todo lugar, ele sempre teve essa energia, coisa que o Tele tinha. E uma coisa que o Muricy sempre falou ele não queria morrer como ele viu o Tele morrendo. Por isso que ele saiu do futebol. Ele volta como um presidente, como coordenador, mas nunca como técnico. Porque ele viu o Tele. E aí a gente vê, né? Agora na Legends Cup eu tava chorando de dar risada. Bola enfiando no Barcelona. Faltava 2 minutos para acabar o jogo. O cara na beira do campo dando porrada no jogador. Num amistoso. Sim. Denilson tentando fazer graça, né? Tentando passar a perninha na bola. Isso, joga sério. Bordão, o cara com o nariz quebrado, ele falou, você quebrou o nariz ao pé? Quebrou o nariz, o cara desse tamanho, hein? Volta a jogar. Final é assim. Era um amistoso. E detalhe, ele estava falando com jogadores consagrados. Sim, Bordão, história na Alemanha e tal, dando porrada. A gente tava comentando aqui, o Lugano chegou atrasado, ele dando porrada no Lugano. E esse, por exemplo, o Lugano é um cara, eu conheci um cara muito sério, um cara que ama o São Paulo mesmo, não é palhaçada. Não, sem dúvida. Tem uma relação muito boa com o Muricy, já vi os dois assim, você vê rindo e brincando, assim, o Lugano, por ser muito sério, também ele é muito engraçado também, né? Então eu acho que sim, e é o que eu falo, o grande legado do Tele pro São Paulo é o Muricy. Ele treina o Muricy para isso. É que, assim, é outro tempo, tal, né? Quando o Muricy saiu em 2009, eu particularmente gostei, não gostava do tipo de futebol que o Muricy fazia. Eu acho que o Muricy, ele teve uma fase no São Paulo muito retranqueira. Você via, assim, o Washington, que era jogando de zagueiro, aí o Dagoberto pegava a bola, saia correndo, o Washington não conseguia alcançar, e aí o São Paulo não fazia gol e tudo mais.
Mas sem dúvida, o Muricy, a gente brinca com ele, tem que escrever o livro dele, e eu falo para ele, o Muricy tem que ser eu, porque, né, faz o legado. E ele é um cara fantástico, assim, e nisso ele é um pouco diferente, porque ele tem um nível de amizade com os jogadores que o Tele nunca teve. O Tele sempre deixou muito claro, não sou seu amigo. O Muricy já não, né, tanto que hoje todo mundo que foi tricampeão com ele tá aí, né, vira e mexe tá com ele. E Felipe, curiosidade, como que era a relação, porque na época o Cilinho era técnico da equipe de base, né? Como que era a relação do Tele profissional, essa interação entre Tele e Cilinho? Olha, eu acho assim, que era até boa, a gente nem cheguei a conversar com isso com ninguém, mas provavelmente era boa, porque o Tele olhava muito a base, ele gostava de ver a molecada jogar, ele promovia a integração. E eu acho que o Tele, pela pessoa que ele era profissional, acho que ele respeitava muito o Cilinho, porque o Cilinho tem uma história no São Paulo sensacional, né? Menudos, ponto. Só isso. Felipe, eu não sei se você viu, pessoal que viu jogar os Menudos, como eu, foi o melhor time que eu vi jogar do São Paulo, melhor que o do Tele. Sim, e eu acho uma puta sacanagem que fizeram o Cilinho, foi um técnico. O São Paulo, na realidade, do campeão do mundo do Tele, começou com o Cilinho. O Millerson, o Cilinho trouxe, sabe? E uma pena o Sidney, se ele não fosse malucão, seriam que nem o Zé Sérgio, mas não fizeram uma homenagem pro Cilinho, uma vergonha. É que a gente tá falando, essa diretoria do São Paulo estuprou os valores do São Paulo Futebol Clube. Estuprou não é uma palavra. Ela deturpou, ela acabou com os valores do São Paulo. Não fizeram homenagem pro Cilinho. O Pintado foi mandado embora por causa do cachaceiro do Cueva. É muito complicado, mas assim, eu acho que era uma boa relação. Inclusive, ele olhava, o Denilson subiu. O Denilson, isso, eu não consegui entrevistar o Denilson por agenda, mas eu conversei muito com o irmão dele, com o Denis, ficamos até amigo. E o Denis que me contou que o Denilson subiu porque ele fazia igual o Tele. Ele mandava o roupeiro para um canto, abria o saco e o Denilson ficava chutando a bola para guardar as bolas no saco. E um dia, sem perceber, o Tele viu. E o Tele ficou 5 minutos olhando e o Denilson não viu que o Tele estava lá. E ele falou, moleque, sobe lá e tal. E aí o Denilson subiu. Então, acho que a integração era boa, porque o Tele era muito profissional e ele respeitava muito as pessoas. Se você fosse um cara de respeito com o Tele, ele ia te respeitar. Mas se você faltava com respeito, ele brigou ao vivo com o Flávio Prado. O Flávio Prado fugiu, né? E é engraçado que o Tele estava no Morumbi, o Flávio Prado estava na Paulista, e o Flávio Prado fugiu. E o Milton Neves botando gasolina no fogo, ele fugiu. Então era assim. Era você tratar, por exemplo, não foi o Plihal. Não, foi o Carlos Caboclo me falando que tinha perto do CT, não sei, tinha uma escola, alguma coisa assim que o Tele tinha uma escola perto da onde o Tele treinava ou morava, e o Tele, entre aspas, ele adotou uma criança. Então tinha uma menininha lá que ele, todo dia que ele encontrava a menininha vinha correndo, ia no colo dele, ele brincava, conversava, e as crianças vinham e ele brincava. Era só ter respeito. O Plihal falou, né? O Plihal estava da faculdade na época, o André Plihal da ESPN. Ele falou, olha, me colocaram lá, eu tinha amigos no Morumbi, colocaram lá. Eu fui entrar no campo, o Tele não deixou entrar no campo porque eu estava de tênis. Eu não entrei. O que aconteceu? No dia seguinte, quando eu fui lá, eu nem tentei entrar. O Tele entendeu, esse cara me respeitou. Então ele falou, o Tele tinha uma relação comigo ótima. Eu ia lá, eu conversava com ele, eu nem era jornalista, né? Na época, ele tava, nem na faculdade ele estava. Eu conversava com ele. Então, esse era muito o perfil do Tele. Só que também era o seguinte, né? O Tele falou uma coisa, acabou. Não tinha, né? A gente não teve um ataque com o Denner em 92, porque o Tele simplesmente não quis. Só isso. É o que eu falo, assim, é engraçado até falar isso no livro e tal, mas, pô, o São Paulo tinha 92, 93, uma máquina que poderia ter sido uma máquina com Roberto Carlos na esquerda, Ronaldo e Denner no ataque. O Ronaldo não teve um negócio que... Duas coisas que eu ouvi falar, que ele era gato, e o São Paulo viu a documentação e não quis,
e que o Tele não estava de férias, alguma coisa, eu não sei se isso é verdade, e não viu e não trouxeram. O Roberto Carlos, eu li no livro, o São Paulo não tinha dinheiro para contratar, não foi? E depois, fala um pouquinho da relação dele com o Valber, porque o Valber é um dos maiores craques que eu vi jogar na minha vida. Um monstro, mas uma barbaridade que jogava o Valber. Um troço assim, a técnica, uma coisa incrível. E o Valber matou 12 avós, 15 mil primos. E o Tele dava para o Valber mais chance que para os outros, porque acho que ele imaginava a técnica que o Valber tinha. Estou errado? Não. A história desses 3 jogadores que a gente falou, esses 3 craques que a gente falou, foi o seguinte: o Ronaldo não veio para São Paulo pelo mesmo problema do Roberto, foi dinheiro. O Cruzeiro queria 10 mil dólares, o São Paulo não tinha 10 mil dólares. O Denner foi assim, o seu Calef falou e o Tele virou para ele e falou assim: me traga a solução, não me traga problema. A conversa acabou aí. Viu, diretoria de São Paulo? Viu, diretoria de São Paulo? Ouçam isso. Que na realidade, ele nunca foi o craque que ele era. Ele nunca materializou o futebol que ele tinha, por causa daquele era realmente baladeiro e tudo mais, né? O Tele estava certo, vale lembrar. Estava certíssimo com relação ao Denner. Eu acho que os dois estavam certos, porque o Denner, ele falou pro seu colega, falou assim: eu tenho times na Europa atrás de mim. O Atlético de Madrid estava atrás dele. Porque realmente, né? Essa molecada de hoje em dia não viu jogar. Porque se os caras acham que o Neymar é craque, não viram o Denner. Tem um jogador no Brasil que poderia chegar perto do Pelé, era o Denner. Né? Tudo bem, teve Zico, Rivelino e tal, mas acho que com a explosão que tinha tal, igual o Pelé, porque também o Pelé não dá para comparar. E o Denner, ele queria, porque ele falou para o seu cara: eu tenho fama de baladeiro, só tem um cara no Brasil que me coloca em linha, que é o Tele. Olha o respeito que o jogador tinha. O cara queria ir para o São Paulo, para o Tele, inclusive ele abria a mão de metade do salário. Porque o Denner ganhava um salário da Portuguesa e um salário por fora dos conselheiros da Portuguesa. Então, o que ele falou? Ele falou: eu abro mão, vocês me pagam o que a Portuguesa me paga, porque eu quero ir para o Milan, para o Real Madrid e tal, só o Tele coloca. Então, olha o nível de respeito que ele tinha. Essa história nunca tinha ouvido. Fantástica história. O Calef que contou. Então, assim, o São Paulo tinha muito disso, né? Esse respeito que se tinha pelo técnico, por tudo mais. E aí, desculpa, eu esqueci a outra pergunta que você fez. Do Valber. Do Valber. Cara, o Valber, era bem isso que você falou, e eu cheguei a conhecer ele pessoalmente. O Valber é assim: se o Valber tivesse uma cabeça igual de um Raí, de um Zete, de um Kaká, ele teria sido o melhor zagueiro do mundo, mas disparado, porque em 93 ficou muito claro o que ele jogava e o que o Baresi jogava. O Baresi é um monstro. Mas o Valber era muito melhor. Muito mais que o Baresi ele jogava. Mas muito mais. O Valber, se tivesse a cabeça no lugar, seria um dos melhores zagueiros da história do futebol mundial. O pessoal fala desse Van Dijk do Liverpool. Exatamente. Ele era técnico, né? Isso. O problema era isso. E o Valber tem uma história engraçada, porque o Valber, o Tele era muito bravo, todo mundo sabe. No ônibus, o Valber ia no fundo do ônibus, imitando o Tele, e o Tele ia rindo o caminho inteiro. E assim, e o pessoal, e assim, o Zé, tal, o pessoal chamava o Valber e falava assim: seu Tele, posso fazer isso? Mas falando com o Valber, pro Valber imitar ele. E o Tele deixava, porque o Tele chorava de dar risada com as imitações do Valber. E eu acho que sim, você falou, o Valber matou 32 avós, 15 tias e tudo mais. Só que o Tele, né, podia ter vários defeitos, menos ser burro. E é o que você falou, qualquer um que conhecesse um pouquinho de futebol, se fosse um Carille da vida, saberia que o Valber era um baita do jogador. Então eu acho que ele dava essa chance tentando colocar o Valber, colocar alguma coisa na cabeça do Valber e tal, porque ele sabia que o cara, um baita jogador, e realmente foi. É o que a gente falou, se ele tivesse a cabeça de um Raí, ele teria ido jogar num Milan, num Real Madrid, teria sido um dos maiores zagueiros da história, teria disputado 3, 4 Copas do Mundo. Não foi em 94 porque deu um soco na cara do Antônio Carlos um pouco antes. Não tem como você contar uma cara desse. Que foi lindo. Foi. O cara que eu detesto, esse Antônio Carlos, e foi um negócio... Foi épico, né?
Tanto que foi aquela briga, Paulo, né, as Pepas contra o São Paulo, naquele jogo que soltaram as pombas da paz, antes do jogo, que soltaram a bomba da paz, balão de branco, aí quebrou aquele pau, o pau quebrou, o Edmundo deu um soco no André, aí o Antônio Carlos foi separar o Wagner. Foi uma confusão sensacional. Não, que foram 2 jogos, acho que diferentes, né, se eu não me engano. Essa confusão do Edmundo, ela começa com o seu Calef. Chamou o Edmundo de favelado. Exatamente, o Edmundo ele começa a brigar com o seu Calef no banco. E aí o André vem e toma. E depois o Edmundo, é que pouca gente consegue ver, mas o Edmundo toma 2 do Miller. Verdade. Chega a pegar o Edmundo e dá. É que é difícil, porque ali na confusão é difícil ver. Mas acho que, eu não sei, eu posso estar enganado, mas acho que esse jogo do soco do Antônio Carlos do Valber é um outro jogo. Se eu não me engano. É outro jogo. Escanteio. No escanteio. Inclusive, o Palmeiras vai bater. O Valber é louco, né? Porque a bola tá no ar e dá um soco no cara que podia ter sido pênalti. Ele é retardado nesse ponto. Mas eu lembro que é um jogo do escanteio. Sobre essa história do Edmundo, eu falei com o Calef outro dia, ele me falou. Ele falou, não, ele é amigo do Edmundo, gente, ficaram amigos. Sim, o Calef é um cara fantástico. O Calef é um cara, você fala do São Paulo, você cruza com o Calef na rua, fala do São Paulo, ele para, fica conversando horas do São Paulo com você, um das caras. Ele é um cara que, por que o Calef não tá como diretor de futebol de São Paulo? Olha, ele tá como presidente, porque o Calef é espetacular. E como era o falecido Márcio Aranha, amigo pessoal do meu pai, amigo da família. Amigo do meu pai também. Fui muito no estádio, fui muito no camarote do São Paulo por causa do Márcio Aranha. Grande Márcio Aranha, um cara. E ele também estava no banco ali. O Márcio Aranha também foi um cara. Eu não sei, não tinha a relação que ele tinha com ele, mas o Márcio Aranha mantinha as coisas ali. Ele era um cara mais severo, mas botava ordem na casa, né? Cara. O seu Calef, ele tá no grupo do Porte e o pessoal toda hora brinca com ele. Tira o Raí, assume você e tal. É que assim, a gente tem que entender, por exemplo, o seu Calef acabou de perder a esposa, quase 50 anos de casado, eles já estão numa idade que não dá mais, porque, assim, eu lembro, o Raí assumiu como diretor de futebol na segunda-feira, na quinta-feira já tinha nego no Twitter criticando, o cara tem 3 dias no cargo, então eu acho que esses caras, eles não têm mais estômago para aguentar essa, que eu brinco, que eu viro e mexo, tô quebrando o pau no Facebook também, nesses grupos, dessa torcida PlayStation. Acho que eles não têm mais, sabe? Porque você perde a vida. Você acha que o Raí consegue sair numa boa? Antes ele saía, tal. Aí já tem gente que confunde, sabe? Não jogador e cartola, não pode misturar. Não dá para misturar, cara. Outro dia eu lembro, eu tava vendo uma troca lá num dos grupos do Facebook. Os caras falaram assim, porque o Raí não dá pra misturar. O cara falou assim, peraí, como é que você quer misturar? Você vai apagar os 2 gols que ele fez pro Barcelona? Aí eu lembro de comentar assim, eu falei, não sei se vocês sabem, mas todas as finais que o Raí disputou, ele meteu gol. Essa gente faz 2 no Palmeiras. Jogar, Felipe, essa gente não viu o Raí jogar. Não viu. E essa gente chama o Reinaldo de King Naldo. Sim. Aí você fala, pô, Luiz Fabiano, ídolo, tal. Pô, eu gostava do Luiz Fabiano, achava que ele era um bom jogador. Qual gol importante que o Luiz Fabiano fez? Aí você pega o Raí, final do Paulista 92, match 2, Barcelona, News Old Boys. Eu acho que o Raí, ele só não faz gol no título brasileiro de 91, que é o gol do Mário Tigre. O resto final, o cara meteu gol. O cara virou o jogo contra o Barcelona. O cara deu um chapéu de calcanhar no Guardiola com 2 minutos de jogo para mostrar quem era o São Paulo. Entendeu? E o Tele ficou bravo com ele. Depois ele foi contar pro Tele, o Tele gostou, mas o Tele ficou bravo com ele. Que ele fez aquela graça, porque o Tele não gostava de graça. Tipo, Robinho, esses caras. Ele não botou o Vitor no banco uma vez? Porque o Vitor fez uma graça, ou alguém, eu não me lembro, o Elivelton, talvez, que o Tele gostava do jogo, o Tele gostava do jogo, esse negócio de posse de bola, mas era vertical. Isso. Esse toque de lado insuportável, esse dinismo,
pro goleiro, pro lateral, pro zagueiro, pro lateral, pro goleiro. Não tinha isso com o Tele. Em 3 toques, o São Paulo tava na cara do gol. E sabia o São Paulo jogava muito na base do contra-ataque. Então é outra coisa. O pessoal não entende quando o Tele falava. Eu acho importante a posse de bola, até porque a posse de bola é inteligente. Nisso o Cilinho era muito parecido com o Tele. 3 toques na cara do gol. Para quem fica bom. Eu acho insuportável de assistir. Mas sabe que isso não é só do Diniz. O São Paulo vê muito. Eu lembro assim, uns 2 anos atrás, assistindo um jogo com meu pai falou assim: o Morumbi tinha que pegar os gols e colocar na lateral. O São Paulo vai ficar imbatível, porque é só toque lateral. Mas era isso. Tem um gol que vira e mexe, o pessoal posta, e por coincidência eu estava no estádio, que é um jogo São Paulo em 94, pela Libertadores, com o time que o Sierra jogava. União Espanhola, aquele jogo que foi à tarde, que tinha 60 mil, 70 mil, também estava naquele jogo. Você lembra aquele gol do terceiro gol do Valber? Que o Valber pega a bola dentro da área do São Paulo, em 5 toques, ele tá dentro da área dos caras e mete o gol? Todo mundo assim. Isso era o Tele. Isso era o futebol do Tele. Você pega de 82 o gol que o Júnior faz contra a Argentina. O passe do Zico. Tudo bem que era, né? Estamos falando de caras, né? Que estão muito acima da média. Mas o que é aquela bola? Pá, pum, passe, sempre para frente, né? E vai. E hoje a gente perdeu isso, infelizmente. Não é só o São Paulo. É só ver, assim, né? Tudo bem que na imprensa esportiva 50% você joga fora. Mas tem umas coisas que os caras falam com razão. O Corinthians é tricampeão paulista, jogando como? 1-0, se fecha, toquinho de lado e vai para uma bola. Bom, vamos tirar o clubismo de lado. O Corinthians é um time grande, não dá para um time como o Corinthians jogar dessa forma. E a galera gostar desse jogo. Né? O Palmeiras jogar assim, não dá. Aí vem o Jorge do Corinthians, é isso aí. O Corinthians sempre ganhou desse jeito. Teve lá 82, 83. Mas se você tirar 82 e 83 da história dos caras, é arbitragem, porrada, retranca, é isso. É diferente do São Paulo. O DNA do São Paulo, desde o São Paulo da Floresta, que teve o Friedenreich, para o Leônidas, para o Canhoteiro, para o Zizinho, para o Gerson, Pedro Rocha, Pita, Miller, Careca. É diferente. E hoje, acho que desde que até o Muricy não jogou nesse né? Mas aí depois do Muricy descambou. São Paulo não é mais o São Paulo no estilo de jogo que o Barcelona tem isso, por exemplo. São Paulo precisa voltar a isso. Voltar, e é bem isso que você falou, quer dizer, não estava no DNA, o São Paulo sempre jogou assim, hoje não joga. A gente pegava, você falou, todos esses times, né, que o São Paulo teve, com esses baita craque aí, hoje não dá, acho que até por causa do futebol também. Então, falta um pouco disso, desse resgate que o Tele trouxe. É o que às vezes o pessoal fala, como que o Tele estaria hoje? Cara, provavelmente o Tele hoje ele seria um comentarista de futebol, como é o Muricy, né, comentando do mesmo nível que o Muricy, porque o Tele conhecia muito de futebol. Ele ia dar pé da vida de ver essa retranquinha. Aí vem o Jorge Jesus, que fez um excelente trabalho, sem dúvida nenhuma, um Sampaoli que fez. Mas o que esses caras fizeram de diferente? O que o Tele fazia? O Guardiola falou, o meu modelo para jogar, o Guardiola, um dos maiores técnicos do mundo, o meu modelo para jogar é o São Paulo Tele Santana. O cara que, né? Que era objetivo sem perder a essência da qualidade, né? Exatamente. Ele era objetivo sem perder a essência da qualidade, o que fez o time dele e o trabalho do Tele, né, Felipe, Texas, ser admirado por muitos técnicos mundialmente. O Cruyff falou da Ferrari. Pois é. 82, o Tele, ele só é criticado no Brasil, porque quando acaba o jogo Brasil e Itália, entra o técnico da Itália para falar e entrou o Tele para falar na comitiva. O Tele foi aplaudido 5 minutos de pé. O técnico da Itália, eu não lembro quem que era o técnico Enzo Bearzot. É esse. Ele fala assim, eu estou aqui, eu não estou acreditando que eu ganhei do Brasil, do maior técnico do mundo. Esse era o respeito que o Tele tinha lá fora. E na época não tinha YouTube, essas coisas para os caras verem. Era ali, você não tinha televisão que mostrava todos os campeonatos. Então esse era
no respeito. Tanto que o Milton Neves, ele fala que uma das coisas que ele... Fala até no livro. Uma das coisas que ele se arrepende muito, ele não inventou o pé frio, mas ele foi o cara que ajudou a disseminar. Verdade. E aí ele fala que ele... Vou defender um cara que foi meu amigo, o Roberto Avalone, que depois brigou com o Tele, mas o Roberto Avalone era o cara que defendia com unhas e dentes o Tele com essa história de pé frio. E o Milton Neves fala, ele fala assim, que ele tá com a... Ele brincou, né, que ele vai pro céu, que ele tá com a alma tranquila, porque as últimas 2 homenagens em vida pro Tele foi o Milton que fez, né, e o Milton pediu desculpa e tudo mais pra ele. E aí até ele fala, eu tive que pedir desculpa porque o Tele ameaçou o Milton com uma faca, né? É verdade. Foi. Por causa disso. E é engraçado essa história, porque eu contei no livro, e aí um dia teve um evento no São Paulo, eu fui, e o seu Fernando Casal de Rey veio falar comigo. Ele falou assim, você contou uma história lá no livro que é mentira. Eu falei, o quê? O Milton, o Tele nunca ameaçou o Milton com uma faca. O Milton contou isso para mim, que eu tenho gravado no meu celular, está no livro do Milton Neves, e outro dia o Milton Neves fez uma entrevista na rádio com o seu Calef e os dois contaram essa história. Então você vai lá e fala com o Milton, que ele está mentindo. Mas foi isso, o Tele já tinha bebido um pouquinho além da conta, o Milton entrou num aniversário que estava todo mundo, e aí o Tele pegou uma faca, essas facas que o Milton fala, uma faca uruguaia que não tem ponta, e ameaçou, falou, fala que eu sou pé frio agora, fala que eu sou pé frio. E aí o Milton teve que sair da mesa e tal. E é engraçado, porque eu não sei se vocês já viram o Milton Neves pessoalmente, o Milton Neves é grande. Sim, ele é bem grande, é. Não, ele é bem parrudo, né? Era baixinho e tal, né? Então, assim, e aí tem essas histórias do Tele, que ele fazia isso, era um baita contador de histórias, mas ele era muito bravo, e eu acho que tem que ser, bem o que você falou, não dá pro técnico ficar amiguinho da galera, porque os caras sobem, sabe? Aquela coisa, E hoje também tem jogador muito valorizado no Brasil, né? E derruba o técnico. Derruba o técnico. Derrubaram a Aguirre, os jogadores derrubaram a Aguirre. E os jogadores trouxeram o Fernando Diniz, e os jogadores os jogadores mandam. Porque a diretoria, infelizmente, não manda, é frouxa. Porque querem um técnico amigo, querem um técnico que dê moleza. Eles não querem um técnico rigoroso, né? Entendeu? Eu espero, eu gosto muito do Volpe, e sem menor sombra de dúvida, o Volpe é o maior goleiro do São Paulo pós-Rogério. Porque também tem muito comparativo. Eu espero que não aconteça, mas o São Paulo tem uma coisa, o cara vem por empréstimo e joga pra caramba, o São Paulo compra, o cara cai. Jusilei, Petros. Bom, o Jusilei quando veio por empréstimo. Maicon. Espero que não aconteça isso. Porque os caras não estão nem aí. Você acha que aquele Wesley que jogou no São Paulo, o cara tem contrato, ele para assim, por que eu vou jogar? Eu vou receber mais quase 10 milhões aqui. É cara que não tem profissionalismo. O cara que não sabe o que é jogar com essa camisa. Por isso que eu falo, eu acho assim, realmente, o Pato hoje, né, falando o Pato, o Hernanes, eles não estão jogando o que sabem jogar, até porque se jogasse o que sabe jogar, o São Paulo estava disputando o campeonato pau a pau com o Flamengo. Mas não dá para falar que esses caras não estão comprometidos quando nas férias os caras estão treinando. Eles estão comprometidos, né, com o São Paulo. Isso era uma coisa que o Tele gostava muito. Isso era uma coisa que o Tele no São Paulo conseguiria dar mais chance para o Hernanes e para o Pato do que para um Daniel Alves, por exemplo, porque não jogava com nome. Ali, isso é uma coisa que o Muricy pegou também. Tele não jogava com nome, não. Ou você estava lá em campo jogando bola, ou não ia. Porque botava no banco mesmo. Inclusive, por exemplo, tem uma história do goleiro Alexandre, né, que infelizmente faleceu. Quando o Alexandre começou a se destacar, o Tele chamou o Zete e falou assim, você tem mais 4 meses como titular. Você vai perder a posição para o Alexandre. Infelizmente ele morreu. O Rogério Ceni fala isso, né? Rogério, eu vi o Zete falar.
O Zé falou assim, eu nunca vi um cara como... Era impressionante o que aquele cara fazia. Tanto que era assim, no rachão, ele era o primeiro goleiro a ser escolhido. Não era nem o Zé, nem o Rogério, nem o Marcos, que era o... Marcos Bonequini. Que depois virou modelo e tal, que era o reserva na época, né, em 92. Era o Alexandre. O Alexandre era o terceiro goleiro, né? O quarto era o Rogério. Era impressionante. Infelizmente, e não foi de... e foi assim, acham, não dá para saber, que foi dormir no volante, porque beber ele não bebeu. Né? E foi dormir. E aí o Moraci Santana que teve que dar a notícia. Eu vi no livro. Foi bem complicado, assim. O próprio time se abateu, né? O próprio Tele também se abateu, mas enfim, coisas que acontecem, né? Pois é. Gente, um bate-papo maravilhoso. Olha, uma aula de Tele Santana, Texas. Olha, eu acho o seguinte, pra você ver, tá 1h20 já a gente tá conversando, se deixar a gente fica até amanhã. Felipe, a gente quer trazer você de novo para continuar o papo, porque, olha, essa história da faca é fantástica, tem várias outras, não deu para falar do Tele tomando o Lexotan, aqui do Dr. Marco Antônio Bezerra, o caso do Miller, que o Tele não queria colocar o Miller em 93, imagina. Então tem tudo isso, Felipe, a gente quer de conta, vamos continuar esse bate-papo, porque é uma delícia. Não, mas assim, a história do Lexotan é muito simples. Deram um remédio para ele, só que 2 pessoas deram remédio. Então, em vez de ele tomar 1/4, ele tomou meio. E aí, em 92, ele tá grogue, porque você vê a hora que o Raí vai comemorar assim, o Tele rindo. E ele dorme. E aí, quando o São Paulo sai do estádio para ir para casa do imperador do Japão, alguma coisa assim, eles tinham uma festa, o Tele foi dormindo o ônibus inteiro. Que rito. Ele foi dormindo. E aí, quando ele chegou lá, que acordaram ele, ele falou, mas o que aconteceu? Aí o Moraci contou. Falou, não, eu quero pra você tomar um remédio, mas você tomou um e o outro te deram, você acabou tomando uma dose extra do remédio. Ele ficou puto daí. E aí, Tele Santana, né? Xingou o almoço inteiro, Japão, Brasil, 3 meses xingando. Mas é real. Isso o próprio Moraci me conta. Mas tem uma história como o São Paulo levava carne pro Japão também. A história do Denner no São Paulo. Acho que essa é uma das que mais perguntam. Tem muito, assim. Infelizmente a gente não conseguiu colocar tudo aqui. Tudo que a gente entrevistou. Os próprios que a gente entrevistou, as próprias celebridades, né? Cássio Gabus Mendes, que a torcida abriu, ele deu carteirada, entre aspas, porque ele não conseguia chegar no estádio na final. Aí ele saiu para fora do carro, os caras viram que era ele e mandaram abrir. Então ele abriu a Júlio Rimé para ele entrar porque ele tinha uma vaga dentro do Morumbi, né? Que era do pai dele. Putz, tem várias. O pai dele, rapidinho. O pai dele estava ensaiando uma peça com o Lima Duarte. São Paulo contratou um meio atacante argentino. O Cassiano Galo Mendes mandou o Lima Duarte sair do ensaio e ir pro setor para ver como esse cara jogava. Eu falei, mas eu tô ensaiando. Ele falou, não, eu já sei que você é bom. Você não precisa ensaiar. Vai lá e vê o cara. Isso é mais importante para mim. Então tem umas histórias assim, o Cássio contando. Então tem umas histórias muito bacanas. O Nazi que não subiu no show enquanto o São Paulo não jogava em Tóquio. Né? O cara atrasou 3 horas de show porque ele falou, não vou subir. Sim, eu não vou subir. Entendeu? Então tem muita história legal, assim. Uma coisa muito bacana que eu fiz no livro foi assim, os jogadores, principalmente o Raí e o Zé, que escreveram livros, né, sobre isso, foi assim, cara, me conta o que você nunca contou. Assim, eu sempre dava esse exemplo, assim, eu não quero saber que o Tele fazia o Cafu treinar 6 horas de cruzamento, que todo mundo sabe. Me conta coisa que você nunca contou. Então foi muito legal eles contando, né, o pintado, o que o Tele fez, como é que ele fez para agradar o Tele. Então, assim, tem coisa assim, vocês têm meu telefone aí, a hora que vocês quiserem, porque fala do Tele, fala do São Paulo. Continuar o bate-papo. Pintado é um cara que eu quero muito falar sobre ele, porque ele é um cara que é muito grato ao Tele, né? Então vamos fazer mais um bate-papo, mais vários, porque para a geração mais nova que não viu jogar, eu acho importante para as pessoas saberem medir o que é ídolo, o que não é ídolo. Conhecer a história do São Paulo.
Não, é muito simples, assim, eu sempre conto, teve um domingo que eu estava aqui em casa escrevendo o livro, São Paulo perdeu de 1-0 da Ponte Preta, gol do Reinaldo, né? E aí eu tô no YouTube escrevendo lá, então o Miller toca pro Palhinha, que toca pro Cerezo, aí eu vou ver na televisão, é o Wesley, toca pro Michel Bastos, que toca pro outro, que eu até esqueci, Kevin, que era um ponta direita, que foi até pro Vasco agora. Aí você falava, cara, São Paulo teve Cerezo, Miller e Leonardo, e de repente tem Michel Bastos e Wesley. Então, isso é importante, que precisa resgatar, e até para os próprios jogadores. Eles precisam entender. Parafraseando o que o Muricy falou, a galera em si, jogador, a diretoria, essa geração anos 90, geração Rogério Ceni, vamos dizer assim, nada contra, porque o Rogério é um monstro, né, como jogador, mas que não viu o Tele, essa galera precisa ver o que era um Miller, Raí, Palhinha tocando bola, e hoje vê, né, esses pé de rato, como diria o Neto, né, jogando. Mas vamos fazer, pessoal, a hora que vocês quiserem, estou sempre às ordens aí. Se a agenda deixar, né, porque dou aula à noite, mas a gente vai... A gente dá um jeito, cara. Para falar de São Paulo... A gente falar de São Paulo, nem que seja domingo, 3 horas da manhã, mas vamos embora. Vamos embora. Felipe, foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado pela presença. Olha, uma história de Tele mesmo. Uma aula. Uma aula, exatamente, Texas. Uma aula de São Paulinismo. Se São Paulo tivesse mais torcedores que nem o Felipe... Que nem vocês também, né, que fazem um programa aí, cara, super bacana isso. Eu acho muito legal, assim. E eu falo, eu tenho mais prazer e apoio de pessoas como vocês, que são paulinos, que, entre aspas, perdem 2, 3 horas do dia de vocês para fazer um programa bacana para a galera, do que falar com o próprio São Paulo. Então, acho que todo mundo é no mesmo barco, né? Com certeza, Felipe. E como a gente falou, vai ter outros programas aí. Com certeza, vai ser uma honra para tê-lo aqui e vai ter esse papo maravilhoso. Falar mais do Mestre Tele, falar do nosso amado de São Paulo, né? Bom, pessoal, vamos terminando mais a Tribuna Tricolor. Texas, quer dar um recado final? Só agradecer ao Felipe novamente, mandar um abraço fraterno, um beijo para o Marcelo Portuga. Força aí, estamos com você. Força, Portuga. Você de volta. E até a próxima. Amanhã mais um programa com outro Felipe para falar das finanças do Tricolor. Vamos ter pesado maracujá para nos acalmar, hein? Hoje foi descontraído, amanhã pode comprar uma forca para a gente falar das finanças do São Paulo. Com certeza, que o negócio tá feio. Texas, prazer te receber, estar com você aqui mais uma vez, irmão, um abraço. Felipe, prazer te receber mais uma vez aqui. Muito obrigado mesmo. Galera, um abraço. Fiquem com Deus. Salve o nosso amado Tricolor Paulista. Portugal, força, irmão. Tamo junto. Grande abraço.